Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Confesso que eu estava muito desejoso de pregar uma mensagem em cima desse texto que todo mundo conhece, que é a parábola do filho pródigo. E veio o Amós Casais e eu, durante a semana, tive um momento de reflexão e eu queria nessa noite trazer uma conotação de uma mensagem de família dentro desse texto tão conhecido. Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. E continuou. Isso quer dizer que ele estava falando anteriormente, Jesus. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Queria que você repetisse comigo: Pai, quero a minha parte da herança. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregado por um dos cidadãos daquela região, que o mandou ao seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, repita comigo, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe disse: Pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me tão somente como um dos seus empregados. A seguir ele se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai ouviu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calcem os seus pés, tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o regresso. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e eu peço que nessa noite em graça o Senhor fale conosco aqui, que possamos receber a porção que o Senhor tem para nós nessa noite, dentro de uma ótica de família, através dessa parábola tão linda, a pérola das parábolas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como eu disse na oração, essa parábola é conhecida como a pérola das parábolas. É uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. E é muito curioso essa parábola porque fala de a história de uma família, e uma família um tanto quanto conturbada. Havia um pai que possuía 2 filhos e o mais novo disse para o seu pai: Pai, dá-me a parte que me cabe da herança. E o texto diz que ele foi para uma terra longínqua, para um outro país. Agostinho de Hipona, ele disse que essa terra longínqua seguramente é o momento onde o ser humano ele decide se afastar de Deus, onde ele decide sair da presença do Senhor. Essa família, ela me chama a atenção porque existem alguns componentes dessa família, alguns que são visíveis e outros que não são tão visíveis assim. A primeira figura que eu gostaria de citar nessa noite dessa família é a figura da mãe, porque se você ler essa parábola aqui, que se encontra no Evangelho de Lucas somente, capítulo 15, você vai ver que a história conta a narrativa de um pai que tinha 2 filhos, mas não conta a história da mãe. Então nós temos aqui uma figura ausente da mãe. E existem hoje, no nosso meio, muitas famílias onde o papel da mãe ele tem se colocado de uma forma ausente.
A figura materna, ela não expressa, ela não viabiliza, ela não exerce o seu papel dentro da família. Uma mãe ausente vai produzir, sem sombra de dúvidas, uma família desajustada. Eu não tenho dúvidas de que a mãe, ela tem o papel de produzir o equilíbrio dentro da casa. É claro que, via de regra, mas de uma maneira geral, a mãe, ela tem a sensibilidade maior. O pai, ele exerce um papel um tanto quanto um pouco mais rígido. A mãe, ela produz a ponte entre os filhos e o pai. Às vezes o pai diz que não, e aí a criança, por ouvir o não do pai, ela vai até a mãe, e a mãe, ela sempre vem pedir e interceder pelo filho. Aqui nós não vemos isso, nós vemos a figura ausente de uma mãe. Assim como também na história de Davi, que a mãe dele não se fazia presente em nenhum momento da história. 1 e 2 Samuel, você nada vai saber ou ouvir sobre a mãe de Davi. Uma família onde a mãe, ela não exerce o papel que foi designado a ela pelo Senhor, vai produzir estragos terríveis na casa. Nós temos também aqui a figura de um pai que não é ausente, mas um pai que é passivo demais. Um pai que o texto diz que o filho mais novo disse: pai, dá-me a parte que cai para a herança. E o pai disse: toma. Você não vê em nenhum momento alguma argumentação, alguma inquietação, alguma pergunta do pai para com o filho em relação àquilo que ele iria fazer, para onde ele iria, o que ele pensava na sua vida. A gente vê uma figura passiva, uma figura totalmente apática, que realmente de bate-pronto vai de encontro às necessidades do filho. E em terceiro, nós vemos aqui dois irmãos que não eram parceiros, que não eram amigos, que a verdade é que um deles disputava a concorrência ou concorria com o outro irmão a todo momento. A prova disso é que quando o outro irmão voltou, ele, ao invés de se alegrar, ele entristece no seu coração. Havia uma lei em Deuteronômio que dizia que numa família onde existissem dois filhos, o primogênito, ele tinha direito de uma parte a mais na herança. Isso quer dizer que ele receberia uma porção maior. E o texto diz que o mais novo pediu a parte que lhe cabia, e o pai dividiu, deu para ele. E o outro, que trabalhava a vida inteira com o pai, e fazia e ajudava o pai, ficou lá. Mas a verdade, irmãos, é que falando de sinceridade aqui, entre um filho que foi embora e falou para o pai: eu quero viver, eu quero experimentar aquilo que eu não experimentei, eu quero viver o mundo. E nós vemos hoje muitos matrimônios se diluírem, casamentos se tornarem casamentos líquidos, porque muitas pessoas hoje têm seguido padrões não da Bíblia, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Existem muitas pessoas que estão seguindo como regra de fé e prática a internet, onde é colocado na internet um modelo de casamento, onde não deu certo, você separa. E eu lamento até dizer isso, dentro do povo chamado povo de Deus, no meio gospel, nós temos tido ultimamente péssimos exemplos de pessoas que repetidas vezes têm casado, têm se separado e casado novamente, e aí se traz uma palavra clichê para dentro do casamento depois que se separa, e o nome dessa palavra é recomeço. Eu vou recomeçar, quando na verdade a ideia do casamento original era para que ele fosse eterno, para o homem e para a mulher. Quando Deus criou o homem em Gênesis, Deus disse que tudo era bom quando ele criou. E quando ele criou o homem, Deus falou: e viu Deus que era muito bom. Ele criou todas as coisas e ele disse: é bom. Quando ele criou o homem, ele disse: é muito bom. E aí ele deu mais uma olhada e ele falou: tem alguma coisa que não está bom aqui. E ele disse: não é bom que o homem esteja só. Isso quer dizer que a solidão não é algo bom, não é algo positivo. Mas as pessoas nesse tempo presente, elas não têm conseguido viver em unidade. Por quê? Pelo mesmo erro que esse jovem cometeu. O que ele queria não era conhecer alguns países. O que ele queria não era ter dinheiro.
Apesar dele ter pedido ao pai a parte que lhe cabia da herança, o que o filho pródigo queria era controle. Era não querer dar satisfação a ninguém da sua vida. E nós vivemos hoje um tempo onde os casais, eles têm estado casados, mas querendo viver uma vida de solteiro. E achando que se encontram presos a isso. E por isso eles dizem, eu quero a minha parte que me cabe, eu quero ir embora. Existem alguns padrões da sociedade ou da internet que nos impulsionam a fazer isso. E o texto diz que esse homem, esse jovem, quando ele decidiu isso, ele se encontrou numa dialética. E a primeira foi o seguinte, ele falou, dá-me a parte que me cabe da herança. Isso quer dizer que ele quis ter. Ele pediu aquilo que lhe cabia. Ele desejou viver o ter. E muitos matrimônios hoje têm acabado porque pessoas desejam ter. Desejam ter o que, Rafael? Desejam ter controle. Desejam ter liberdade. Desejam ter razão. Desejam ter vontade de fazer o que querem. Desejam satisfazer as suas vontades emocionais e sexuais. E por isso decidem ir embora. O maior erro desse jovem aqui foi só pensar em si, ser egoísta. Porque ele não pensou no pai dele, ele não pensou no irmão dele, a mãe não vou nem falar porque a Bíblia não cita, mas ele só pensou em si. E todas as vezes que eu penso somente em mim mesmo, eu estou fadado a fracassar em tudo que eu faço. A maioria dos casais que eu atendo, nesse tempo presente, que tem vivido problemas no seu relacionamento, os problemas eles giram em torno de orgulho e de egoísmo. As pessoas, elas têm a dificuldade de se colocar no lugar do outro. É aquela palavra de Jesus que eu já disse aqui, quando Jesus disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Não adianta eu querer amar o outro menos do que eu me amo. Porque se eu amar mais a mim do que o meu cônjuge, não tem valor para mim. Em algum momento a minha relação vai ser desgastada e por isso eu vou querer viver. Você imagina eu e Carla temos 15 anos de casados. Você imagina eu querer ser feliz com Carla? É impossível um homem querer ser feliz com uma mulher e buscar a felicidade dele e conseguir. Sabe por quê, irmãos? Eu casei com uma mulher que gosta de coisas diferentes de mim. Nós fomos criados numa cultura religiosa diferente. Eu não era cristão, ela filha de pastor. Numa cultura financeira diferente, o pai dela tinha uma situação, a minha família tinha outra. Numa cultura alimentar diferente. E agora nós nos casamos e eu decido ser feliz. Decidir ser feliz envolve ter as minhas necessidades atendidas. E as minhas necessidades são diferentes das necessidades de Carla. Por exemplo, quando eu disse para ela que estava planejando e projetando ir para Israel, ela virou para mim e ela falou assim, amor, você tem certeza que você vai para Israel? Aí eu falei, tenho, se você concordar. Ela falou, amor, 1 semana longe da gente, de mim e do Tito. Começou a manipulação. Fica tranquila, Carlinha. Nós estamos entre família e amigos aqui. Aí eu falei, isso não vai ficar bom. E ela falou, amor, você vai ter coragem? Eu pensei, coragem eu tenho, né? Eu estou com um problema para resolver. Isso quer dizer que eu tenho vontade de ir para Israel. Ela tem vontade? Não. Eu também não tenho dinheiro, glória a Deus por isso. Mas eu tinha um problema. Ela tem outras vontades. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar, a tola ela destrói. Ela edifica, ela constrói. Ela virou para mim e falou assim, eu também tenho um sonho de ir para Campos do Jordão. Falei, irmão, para trás que eu estou te vendo. Gramado, isso. E eu falei, Senhor, não adianta eu querer somente realizar o meu sonho. Eu preciso entender que os sonhos da minha esposa são diferentes dos meus. E a gente teve que entrar num acordo e conversar. E isso tem que ser muito natural. Isso não pode ser uma troca. Não, você só vai se eu for. É assim, não, é natural. Porque quando você casa com alguém, você casa porque ama. E quem ama de verdade quer ver o outro feliz.
E se fazer o outro feliz envolve ter renúncias na sua vida, você vai ter que optar. Porque ninguém deve casar para ser feliz. Você deve casar para fazer feliz. Ser feliz é consequência de uma relação de troca entre o outro. O problema é quando eu quero as minhas vontades atendidas, as minhas necessidades atendidas. Isso vai gerar conflito na minha vida. E nós vivemos um tempo onde muitos matrimônios, eles têm se sustentado, eles têm se segurado na relação somente dos filhos. E quando os filhos forem embora, inevitavelmente o casamento vai acabar. Porque na verdade ele já acabou. Escute o que eu vou dizer, o casamento não acaba quando o outro vai embora. O casamento acaba quando o desgaste da relação, ele não é resolvido. Quando você começa a perder a admiração pelo outro. Um dia eu disse numa mensagem de quinta-feira aqui, e eu disse que quem ama trai. Porque traição não tem nada a ver com amor. Traição tem a ver com outra coisa, que é mais intenso e mais dominador nas nossas vidas, que é a vontade. A vontade é a coisa mais perigosa na vida do ser humano, porque se você tiver vontade de alguma coisa e você alimentar essa vontade, e essa vontade, ela for uma vontade que vai te levar à destruição, certamente se você brincar com ela mais cedo ou mais tarde, você vai cair. Porque amor é algo que vem de Deus. E tem gente que ama e trai. Eu conheço pessoas aqui, eu conheço pessoas em Cabo Frio, que se amavam e continuam se amando hoje, se separaram, casaram com outras pessoas e continuam se amando, porque não tiveram a capacidade de conviver, de se relacionar, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por querer ser feliz. Eu gosto de filme de ação, Carla gosta de filme de romance, e aí todas as vezes, pô amor, vamos assistir um filmezinho comigo? Eu falo, pô, vou ter que assistir, ela já desceu, gente, vou ter que assistir filme de comédia romântica. Ah não, eu só assisto se for filme de ação. Eu quero ser feliz. E quem quer ser feliz, faz as suas vontades. E o outro, dane-se. Porque o que importa é ser feliz. E ser feliz envolve fazer o outro infeliz. Porque nós não somos iguais, e glória a Deus por isso. Porque nós somos diferentes. O que seria do vermelho se todo mundo gostasse do verde? Mas você precisa entender que dentro da relação hoje, da sua vida, da sua família, você tem que buscar as prioridades, e as prioridades, elas estão diante de nós, entre você ter a capacidade de exigir os seus direitos e também de ceder aos direitos do outro. O nome disso costumava ser respeito. Hoje as pessoas, elas costumam utilizar outros adjetivos para isso, mas a Bíblia, ela sempre deu como exemplo para nós de casamento uma relação onde eu cedo para o outro. Porque, escute o que eu vou falar, a Bíblia diz que o papel do homem, e você que é homem, levanta a sua mão, diz amém. Eu vou dizer o seu papel. A Bíblia fala que o papel do homem, e para mim, eu abro um parênteses aqui, é muito mais difícil o papel do homem do que da mulher, e eu falo isso sério, sem brincadeira. Porque a Bíblia fala que o papel da mulher é ser submissa. Tem mulher que se arrepia, porque não tem a concepção certa da palavra submissão. Mas a Bíblia fala que o papel do homem é amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Eu, quando li isso, parei e falei, Jesus, é isso mesmo? A igreja não merecia. Então eu tenho que amar a Carla, mesmo ela não merecendo. É isso. É você amar a sua esposa, mesmo ela não fazendo por merecer. Você entende isso? O papel da mulher não. O papel da mulher é ser submissa, porque a missão foi dada a você. Isso quer dizer que quem vai ser cobrado foi aquele que deu a missão. A responsabilidade se deu certo ou deu errado no casamento é dos dois. Porque não existe assim,
foi a culpa dele, a culpa dela. O que eu mais escuto é isso. Fala pra gente, quem que está errado aqui, quem que está certo aqui? As pessoas não querem resolver os problemas. Elas querem é ter, como esse cara. Elas querem é ter, me dá razão. Quem está certo é você, quem está certo é você. Não, mas foi ele que me traiu, foi ela que fez isso. Ei, escute o que eu vou dizer. O errado não é quem faz, somente. Porque a Bíblia fala que aquele que sabe o que é certo e não faz, esse comete pecado. Isso quer dizer que se você não faz, você é omisso, e a omissão é um pecado diante de Deus. Então, numa relação, num matrimônio, sempre é 50-50, 50-50. Já estou treinando meu inglês, que eu vou para fora. É sempre meio a meio. Mas as pessoas, elas vivem na busca de controle, de razão, de certezas dentro dessa dialética da vida. E a história se repete, não se engane. Dentro do matrimônio, quando o casamento está prestes a acabar, o que acontece? Acontece o que aconteceu nessa história. Primeiro a pessoa, ela chega e acha que ela sabe tudo. E ela diz, dá-me a minha parte que me cabe. Ou seja, eu quero ir embora. Eu desisti. Eu não quero mais. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou no controle. No fundo, lá no fundo, a pessoa tem certeza de que essa decisão vai afastá-la ou afastá-lo de Deus. Assim como o filho pródigo sabia. Vai afastar de Deus. Mas ainda assim, tem certeza do que quer. Quero ter. Dá-me a parte que me cabe. Ou seja, eu quero, eu tenho direito. Afinal de contas, eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu preciso ser feliz. Mais uma vez a colocação egoísta. Escute o que eu vou falar. Você não nasceu para ser feliz, você nasceu para fazer feliz. Ser feliz é consequência disso. Só que todas as vezes que você... Porque entendo o que eu vou dizer. Todas as vezes que você vai fazer o papel de Carla, pode fazer o papel de Carla? Espero que Carla, depois que não fique com barba, mas... Todas as vezes que eu desejar, dentro dessa relação, com Carla, ser feliz, isso está diretamente ligado a anular a vida dela na minha vida. Não importa ela, o que importa sou eu, o que importa são as minhas prioridades, o que importa são os meus desejos, o que importa são os meus sonhos. E ela não interessa, e eu vivo uma vida egoísta, eu vivo uma vida interesseira. É isso que acontece. Ou, em alguns momentos, eu conheço a Carla, eu não sou feliz, eu sou infeliz, então eu preciso casar com alguém. E aí eu fico desesperado para casar com alguém, e de repente eu encontro alguém, e eu projeto nesse alguém a minha felicidade. Você tem que me fazer feliz. É você que tem que me fazer feliz. E eu começo a projetar nela, e eu começo a gerar expectativas nela, da minha felicidade. Isso é incoerente, porque o outro não tem a responsabilidade somente, sozinho, de fazer você feliz. É um equilíbrio. Eu falei lá no Amós, é impossível alguém estar bem com o outro, se antes não está bem consigo mesmo. Profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, ele faz uma pergunta: porventura andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? É possível isso? Duas pessoas andarem juntas se entre elas não houver acordo? Não, isso não é possível. Só que às vezes eu projeto no outro os meus sonhos, as minhas frustrações. Aí eu quero que o outro seja assim. Aí eu dou uma olhadinha para o lado, vejo o marido de fulana, vejo a esposa de fulano, aí falo assim: você tem que ser igual a fulana, porque segundo a minha ótica, o perfeito ou a perfeita é aquele lá. Quando na verdade o que a gente conhece é aquilo que o outro quer mostrar. A gente não sabe de nada. O que você não pode é se deformar, irmãos. Porque quando você se deforma, você adultera. Você sofre a adulteração. Você deixa de ser quem
você foi originalmente. A gente vê aqui nessa parábola alguém egoísta. E todas as vezes que uma relação está prestes a acabar é porque alguém decidiu ser egoísta demais. Alguém decidiu viver e olhar somente para si, porque o outro não importa. Ah, mas eu já tentei, mas eu já fiz, mas eu já aconteci, mas eu já isso. Quem quer sempre vai arrumar um jeito. Quem não quer, pode arrumar várias desculpas. Nesse tempo, enquanto pastor, eu posso dizer que eu já lidei com situações assim, muito assustadoras, desafiadoras. Eu já estive diante de coisas que eu não posso sequer nem falar aqui, irmãos. Nem falar aqui, sabe? Mas ainda assim, a graça do Senhor teve, de alguma forma, a capacidade de entrar e de mudar a história. E eu falei assim, para mim mesmo, sabe? Eu achei que não tinha mais jeito. Como algumas vezes lá no meu íntimo eu disse: Senhor, o Senhor pode, mas o negócio está feio aqui. Mas Deus faz. Quando o homem permite, Ele faz. E aqui a gente vê um jovem que depois que foi viver aquilo que ele queria, que ele desfrutou dessa dialética do primeiro ter, em algum momento depois de viver e experimentar de tudo, ele caiu em si. E eu gosto muito dessa colocação do Eudine. Caiu em si. Um dia eu preguei aqui, eu disse que a melhor queda do homem é quando ele cai em si, né? Regra número 1 do buraco. Grave isso aí. Regra número 1 do buraco. Se você está no buraco, pare de cavar. Para de cavar. Não tem jeito. E a Bíblia fala que ele caiu em si. Isso quer dizer que ele entrou em crise. E a palavra crise, do grego crisis, quer dizer incômodo na alma, quer dizer juízo, quer dizer pensamento. E todas as vezes que nós entramos em crise, algumas coisas acontecem na nossa vida. Primeiro, existe um isolamento, você se isola. Segundo, você se torna reflexivo e reflexiva. E eu tenho como exemplo a lagarta, que em algum momento da sua vida ela resolve não mais rastejar. A lagarta, ela rasteja nas folhas das árvores, só que em algum momento ela é condicionada e preparada para entrar em crise. A lagarta, ela resolve então não mais rastejar, ela se cansa disso, em algum momento ela se isola, ela vai para a ponta de uma folha, e lá ela começa a produzir uma espécie de tecido que vai envolver a ela, que o nome daquilo no original se chama crisálida. O nome daquele casulo da lagarta, o nome daquilo é crisálida, que vem do original crise. Ela entra em crise, ela se isola, ela fica sozinha e ela fica reflexiva. E ali é dada a ela a oportunidade de romper e dar voos altos ou de se deformar por entrar em crise. A Bíblia fala que esse jovem, ele entrou em crise, cara. Os irmãos sabem que eu sou uma pessoa almática. A construção da minha subjetividade, ela se deu a isso. Eu sou um almático. Eu falo com propriedade sobre sentimentos, sobre pensamentos, sobre emoções. Eu tenho propriedade para falar e eu me sinto muito confortável em falar sobre isso. E um dos sentimentos que eu mais gosto de falar é, sem dúvida alguma, a angústia. Que para mim é um sentimento incrível. É um sentimento verdadeiro. Porque a angústia tira você daquilo que você mais gosta, que é a zona de conforto. Porque não existe ninguém angustiado ou angustiada que se encontre na zona de conforto. Quem está angustiado está desesperado, está andando de um lado para o outro. E na faculdade de psicologia, quando a gente entra, eles ensinam para a gente: olha, não se engane, no seu consultório, a maioria das pessoas que vão entrar aqui, elas vão entrar angustiadas. E tudo que elas querem é que você tire a angústia delas. Mas nunca faça isso. Porque o dia que você tirar a angústia de uma pessoa, ela vai embora e o problema não vai ser resolvido. Porque mais uma vez ela vai empreender fuga.
E os caminhos de fuga nas nossas vidas, eles são empreendidos quando nós não sabemos o que fazer. Quando nós estamos desorganizados emocionalmente. Esse jovem, ele não sabia o que fazer, ele queria controle, ele foi embora. Só que depois a ficha caiu. E quando a ficha caiu, ele viu que era tarde, ele era filho. E quem é filho de fazendeiro é dono da fazenda. Só que ele entrou em crise. E quando ele entrou em crise, ele escolheu o outro caminho dessa dialética, que não é o ter, que é o ser. Porque ele disse: faz-me. Agora ele não queria ter, ele queria ser. Ele falou: faz-me como um dos seus empregados. Agora esse jovem não queria mais ter nada, ter o controle. Ele entendeu que ele não estava pronto para ter o controle. Ele disse: faz-me. Ele queria ser novamente. Mas ele já não queria mais ser filho, porque ele havia se deformado. E ele achou que ele não era mais merecedor de ser filho. Agora ele queria ser empregado. Empregado era o suficiente para ele. Ele falou assim: faz-me como um dos seus empregados. E ele pregou para ele mesmo. Um dia, numa quinta-feira, eu preguei uma mensagem aqui sobre isso, que a gente pode ouvir mensagens maravilhosas que vão edificar o nosso coração. Você vai na internet aí, hoje a gente tem acesso a muito conteúdo bom de homens e mulheres de Deus. Mas a verdade é que a nossa vida muda, de verdade. Muda. Não é quando a gente ouve uma mensagem de alguém. A nossa vida muda quando a gente prega para a gente mesmo. É no momento onde você prega para você, você fala para você que a sua vida muda. Você ouve uma mensagem, essa mensagem alcança o seu coração, você está sentado e o pregador diz: vem aqui na frente. Aí você prega para você, você fala assim: eu vou lá porque eu quero mudança na minha vida. Eu não quero mais viver essa vida. Você prega para você e você vai. Esse jovem aqui, a vida dele mudou porque ele pregou para ele. Ele disse assim: tornarei o meu pai. Ele começou a pregar para ele: eu vou voltar. E quando chegar lá, eu vou falar para ele: eu não mereço mais ser seu filho, me trata como um empregado. Eu vou fazer isso e vai dar certo. Sabe, quando é você e você mesmo. Sabe quando o salmista, ele tem uma capacidade de olhar no espelho e de pregar para ele mesmo, diante da vida que ele tinha, e ele fala o seguinte: por que te abates, ó minha alma? Ele começa a pregar para ele. Ele diz para eles: por que você está abatido? Por que você está entristecido, ó minha alma? Esse jovem aqui, ele disse isso. Vou chamar o ministério de louvor. Ele entrou em crise. E a crise produziu nele angústia. E a angústia produziu salvação na vida dele. Ele voltou para casa. Escute o que eu vou dizer. Foi Jesus que disse essa parábola. E nessa parábola de Jesus, a história conta que um pai, e esse pai é Deus. E Deus nunca erra. O pai não errou. Eu trouxe uma conotação de um pai passivo dentro da nossa história de hoje. Mas na parábola o pai não errou. Porque Deus não erra. E uma outra coisa que o pai não fez foi ir atrás do filho. Porque o filho quis ir embora, o pai não interferiu. O pai disse: você quer? Eu não quero que você vá. Mas se o seu desejo é esse, eu vou permitir que você vá. Porque o meu amor é tão grande por você, ao ponto de permitir que você faça aquilo que você escolher. Mas os frutos, eles são obrigatórios. Porque a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Você vai colher o que você planta. E não adianta depois você reclamar com Deus, com o céu, com o diabo sobre aquilo que você está colhendo. E esse jovem aqui, ele começa a colher os frutos de vergonha, de humilhação, de afronta, de fome, até que ele cai em si, prega para si mesmo, volta para o pai. E a Bíblia fala que o pai, ele se encontra exatamente como Deus, de braços abertos e atento, esperando. Onde? Na casa dele.
glória a Deus porque você está na casa do seu pai hoje. O pai estava na casa, avistando no caminho, esperando de braços abertos. E quando o filho veio, quando o filho deu o primeiro passo, a Bíblia fala que o pai, ele saiu correndo em direção ao filho e o abraçou. E a primeira coisa que ele fez foi mudar as vestes de vergonha para vestes de honra, vestes de justiça, vestes de louvor. A segunda coisa que ele fez foi colocar um anel no dedo, porque o anel, ele representa compromisso, ele representa a aliança. E o pai quis fazer isso, quis honrar. A terceira coisa que ele fez foi colocar a sandália nos pés. Sabe por quê? Porque naquela época só andava descalço quem era escravo. Filho só andava calçado, não andava descalço. Então, o pai, aqui nessa parábola, não atendeu o desejo do filho. O pai aqui atendeu o desejo dele mesmo de querer honrar. O pai disse: eu não vou fazer o que você está pedindo, porque você não é escravo, você é filho. E eu vou tratar você, mesmo você não merecendo, como eu acho que eu devo tratar você. Honrando você, amando você, limpando as suas feridas, tratando você. E a terceira coisa que ele fez foi mandar produzir uma grande festa e fazer uma mesa, uma ceia como essa aqui. Porque todos nós estamos convidados para participar da mesa do Senhor. Eu queria que você ficasse em pé. Escute o que eu vou falar. Eu não quero mexer com a emoção de ninguém aqui, não é o meu desejo, de verdade. Nós tivemos um fim de semana incrível, onde pessoas tiveram a oportunidade de olhar para a sua história, para a sua vida e ter a oportunidade, não de Deus, porque Deus não vai dar oportunidade para ninguém aqui, sabe por quê? Porque Ele já deu, Ele já fez tudo. Ah, Senhor, ajuda no meu casamento, Ele já morreu por você. Tem gente que ora, pede para eu orar pelo casamento. Eu oro porque eu não sou mal educado, eu não quero ser deselegante, mas pedir para eu orar pelo seu casamento, quando na verdade tudo é uma questão de posicionamento. A gente colhe o que a gente planta. Então é incoerente. Eu tenho que mudar para o outro mudar, mas eu quero que o outro mude. Você não vai conseguir mudar o outro. Você não consegue mudar você, mas você quer que comece pelo outro primeiro. Então nós vivemos um fim de semana incrível, extraordinário. Matrimônios foram renovados. E eu queria pedir ao Senhor que Ele libere dos céus, e isso Ele pode fazer, um bálsamo, um óleo fresco, que o Espírito Santo possa oxigenar o seu matrimônio, o seu casamento, mudar. Não é com ele, não é com você, através das suas atitudes, dos seus posicionamentos, trazendo a presença dele para a sua casa, para o seu matrimônio, sendo menos egoísta, pensando mais no outro e menos em si. Então, se essa palavra alcançou o seu coração, sai do seu lugar, sem constrangimento. E no nome de Jesus, eu queria chamar minha esposa aqui, porque eu preciso ser renovado junto com ela. O primeiro casal já está aqui, que sou eu e ela. Sai do seu lugar, nós vamos orar juntos aqui, todos juntos. Você que deseja, você que entendeu essa palavra, sai do seu lugar. Você que foi no Amós, você que deseja vir, venha. Isso, sai do seu lugar. Encontrar teu amor que nos
uma coisa para vocês aqui. Falar uma coisa para vocês aqui. Eu nunca... Abaixa um pouquinho aqui o retorno, por favor. Eu nunca dei importância para aquilo que as pessoas pensam de mim. Nunca. Eu sofri de baixa autoestima, de complexo de inferioridade. Pode baixar um pouquinho o retorno, está muito alto. Eu sofri de baixa autoestima, de complexo de inferioridade. Mas quando Jesus entrou na minha vida, Ele mudou a minha vida. Mudou. Ele me curou de verdade. Me curou. De verdade. Então Carla me conhece, ela sabe. Eu não estou nem aí porque as pessoas pensam. Não estou nem aí. Eu me preocupo muito com o que o Senhor pensa de mim. Então tudo que eu falo aqui no altar é verdade. É verdade. Porque eu ando em verdade, eu prego em verdade. Eu não sou o melhor pastor. Eu não sou o melhor discípulo de Jesus. Mas eu procuro todo dia esse exemplo. O Tito fez 1 ano. E quando a gente buscou o Tito nos primeiros 6 meses de casamento, foi muito difícil para mim e para Carla. Sabe por quê? Porque a gente não teve os 9 meses de preparação. Sabe? A barriga crescendo, os incômodos, os enjoos do nascimento. Aquela coisa que já começa. A gente não teve isso, não. O Tito nasceu, seu filho nasceu, vem buscar ele. De repente a gente se vê lá 2 pessoas que cuidavam de um cachorro que tinha que cuidar agora de um bebê. E eu falei, caramba. E os primeiros 6 meses foram muito difíceis. Eu com um grande desafio na igreja. E eu comecei a ter algumas atitudes, alguns comportamentos de falta de paciência. Eu sou uma pessoa muito longânima. Eu sou uma pessoa que não me estressa facilmente. Pode ter certeza. Para você me estressar com alguma coisa, você vai ter que se esforçar muito para isso. Mas em algum momento a Carla chegou para mim e ela falou, eu preciso conversar com você. A gente sentou na mesa, ela olhou nos meus olhos e ela falou assim, você não está bem. Eu não estou conhecendo você. Você não é assim. Ali naquele momento a primeira coisa que eu queria era dizer para ela, você não sabe de nada. Quem sabe sou eu. Mas eu tive a humildade de olhar para mim, de entrar em crise, porque eu já estava. Eu não fui preparado para ser um pastor, não. Eu nem queria. Mas Deus quando faz, é Ele que conduz. O caminho do Senhor é perfeito. Hoje eu entendo que eu estou no melhor lugar do mundo, que eu nasci para fazer isso. E aí ela falou isso para mim e eu precisei avaliar isso. E eu falei, cara, eu não estou bem. E eu chamei ela para uma segunda conversa e eu falei para ela, eu preciso de ajuda, porque realmente eu não estou bem. Eu estou muito irritadiço. Criança pequena, igreja, faculdade, consumindo demais. Muita leitura, muita coisa para fazer, as pessoas mandando mensagem. E eu falei assim, eu preciso avaliar minha vida. Eu preciso avaliar as minhas prioridades. E a minha prioridade não são as ovelhas que Deus me deu na igreja. Porque a minha primeira ovelha é ela. E a minha segunda é Tito. E eu falei para ela, eu preciso priorizar aquilo que realmente Deus me deu. E através dessa crise, através dessa capacidade de refletir, eu consegui romper e entender que eu precisava me posicionar de uma forma diferente. Primeiro pedir perdão a ela pelas impaciências. E aí, a partir daquele momento, com a ajuda do Espírito Santo sempre, tudo se fez novo na nossa vida. O Espírito Santo oxigenou o nosso casamento, a nossa vida, restaurou a nossa casa. E é assim, porque não existe casamento perfeito. Nós vivemos fases nos nossos casamentos. Quem diz que vive um mar de rosas é mentira. É uma hipocrisia. E eu não sou hipócrita, eu sou um discípulo de Jesus. Agora, eu busco ser o melhor marido que eu posso ser para ela. Você entende isso? Às vezes sou egoísta, às vezes sou manipulador também. Mas é nesse momento que o Espírito Santo vem e fala, ei, você casou para fazer ela feliz. Então, não tenha vergonha. Se você está aí ainda com a sua esposa, depois desse testemunho, sai do seu lugar. Nós vamos orar aqui. E nós vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude a melhorar. Nos ajude a melhorar, a sermos melhores. Você não vai conseguir ser feliz com o outro se você não for feliz sozinho primeiro. Você não vai conseguir estar bem com o outro se você não estiver bem com você primeiro. O que eu fiz nessa relação? Eu falei, eu preciso estar bem. Eu comecei a buscar fazer coisas que me davam prazer. Eu comecei a ter alguns momentos com o Senhor. Eu sempre estudei a palavra, mas eu estudava para pregar aqui.
E eu entendi que todas as vezes que eu estudava para pregar, eu não estudava para mim. Eu não me alimentava, eu alimentava os outros. Eu falei, eu preciso ter o meu momento com o Senhor para mim e não para os outros. E quando eu comecei a buscar ao Senhor num lugar secreto para mim, tudo mudou. Tudo fez sentido, tudo se fez novo. Então eu quero orar junto com você e pedir ao Senhor que renove os nossos matrimônios, porque é a coisa mais importante que o Senhor nos deu. Vamos adorar ao Senhor. E eu queria que enquanto eles estivessem adorando, que você começasse a orar aí, que você começasse a dizer uma palavra diante do Senhor, do seu cônjuge, dessa pessoa que Deus te deu, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, mesmo que você não esteja vendo, porque o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor cada casal aqui, cada família, cada lar, cada relacionamento, Pai, que o Senhor conhece, tudo que eles viveram até aqui, todas as dificuldades, barreiras, angústias, superações, perdões, só o Senhor conhece, Deus. E conhece também aquilo que eles ainda não conseguiram superar. Mas o Senhor é capaz de, a partir de hoje, operar um milagre na vida de cada casal, restaurar cada casamento, Senhor. Nós cremos no Teu poder e nós cremos que se estes casais vieram até aqui à frente, é porque eles estão dispostos a serem pessoas melhores e serem consequentemente cônjuges melhores. E a partir daí, Senhor, ter um casamento sadio, feliz, um casamento de paz, onde o Senhor é que conduz, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, restaura famílias, liberta, cura, que haja perdão, jogue por terra todo orgulho, Pai. Tudo que tem impedido que esse casamento flua e que tenha paz em seus lares, Deus. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo, um tempo de alegria em cada família aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor.